Bom dia a todos. Estamos continuando com as nossas aulas de transferência de calor. No dia de hoje vamos a começar com o tema de convecção natural. No desenvolvimento do curso já tínhamos comentado algumas características e algumas diferenças da convecção natural sobre a convecção forçada. A principal, como todos sabem, é que se considera convecção natural quando o movimento do fluido ocorre por meios naturais. Esse movimento do fluido muitas vezes não é perceptível devido às baixas velocidades envolvidas. E como a gente sabe que o coeficiente de transferência de calor por convecção é uma forte função da velocidade, vamos a obter coeficientes convectivos para o caso da convecção natural muito menores que aqueles encontrados na convecção forçada. Velocidades do fluido associadas à convecção natural normalmente são inferiores a 1 metro por segundo. Apesar das baixas taxas de transferência de calor associadas à convecção natural, este mecanismo de transferência de calor ganha muita importância devido à sua ampla aplicação, como o resfriamento de alguns equipos eletrônicos, como televisores e reprodutores de DVD, no estabelecimento de distribuições de temperatura, no interior de edificações. A convecção natural também é importante para a dissipação de produtos da combustão durante incêndios. A convecção natural nos gases geralmente é acompanhada por radiação de magnitude comparável, exceto para superfícies com baixa emissividade. Na figura ao lado temos, por exemplo, o resfriamento de um ovo quente que é exposto a ar mais frio. Se desconsideramos a transferência de calor por radiação, podemos explicar esse fenômeno da seguinte forma. Primeiramente, a temperatura da casca desse ovo cai um pouco e a temperatura do ar adjacente à casca sobe como resultado da condução de calor a partir da casca para o ar. Portanto, o ovo é cercado por uma fina camada de ar mais quente e o calor é então transferido a partir desta camada mais quente para as camadas mais externas do ar. O processo de resfriamento, nesse caso, é bastante lento, já que o ovo estaria sempre coberto por ar quente e ele não teria nenhum contato direto com o ar mais frio e mais distante dele. A temperatura do ar adjacente ao ovo é mais elevada e, portanto, a sua densidade é menor. Por ter menor densidade, esse ar quente sobe e é substituído por um fluxo de ar mais frio. Este fenômeno continua até que o ovo seja resfriado até a temperatura do ar circundante. Esse movimento que resulta da substituição contínua do ar aquecido na vizinhança do ovo pelo ar mais frio é chamado de corrente de convecção natural. E a transferência de calor, que é resultado dessa corrente de convecção natural, é chamada de transferência de calor por convecção natural. A convecção natural é tão eficaz no aquecimento das superfícies frias em ambientes mais quentes quanto no resfriamento de superfícies quentes em ambientes mais frios. Note-se que a direção do movimento do fluido é invertida para casos de resfriamento ou aquecimento. Em um campo gravitacional, existe uma força líquida que empurra para cima um fluido leve, colocando no lugar dele um fluido mais pesado. Essa força ascendente, exercida por um fluido em um corpo imerso total ou parcialmente nele, é chamada de força de empuxo. E a magnitude da força de empuxo é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo, onde V do corpo é o volume da parte do corpo imerso no fluido, para corpo completamente imerso no fluido, é o volume total do corpo. Portanto, na ausência de outras forças, a força vertical resultante agindo em um corpo é a diferença entre o peso do corpo e a força de empuxo. Então, podemos notar que esta força é proporcional à diferença de densidade do fluido e do corpo imerso nele. Assim, um corpo imerso em um fluido experimentará uma perda de peso de um montante igual ao peso do fluido que desloca. Isso é conhecido como o princípio de Arquímedes.
Assim, os navios são concebidos com base no princípio de que todo o seu peso e seu conteúdo são iguais ao peso da água que o volume submerso do navio pode conter. Então, cálculo simples seria, podemos determinar o volume submerso de barco em função de suas dimensões. Vamos supor que ele tem 150 metros vezes 30 vezes 20, que dá volume submerso de 90.000 metros cúbicos. Então, podemos calcular as forças de empuxo exercidas sobre esse volume submerso e obtemos valor de 881.310 kN. Então, podemos dizer que, em função desse volume submerso, o nosso barco poderia carregar até 881.310 toneladas. Escoamentos de convecção natural podem ser classificados de acordo com o fato de estarem ou não limitados por uma superfície. Na ausência de uma superfície adjacente, podem ocorrer escoamentos de fronteiras livres na forma de pluma ou de jato livre. Neste curso, a gente vai se concentrar na convecção natural limitada por uma superfície e o desenvolvimento de uma camada limite de velocidade e térmica, como por exemplo o caso de uma placa vertical aquecida. Em estudos de transferência de calor, a principal variável é a temperatura. Portanto, é desejável expressar a diferença de densidade em termos de uma diferença de temperatura, o que exige o conhecimento de uma propriedade que representa a variação da densidade do fluido com a temperatura para uma pressão constante. E a propriedade que fornece essa informação é o coeficiente de expansão volumétrica beta definido na figura. O coeficiente de expansão volumétrica é uma medida da alteração do volume de uma substância com a temperatura a uma pressão constante. E esse coeficiente de expansão volumétrica para gás ideal é equivalente ao inverso da temperatura, onde grande valor de beta para fluido significa uma grande mudança na densidade com a temperatura. Observe também que a força de empuxo é proporcional à diferença de densidade e esta é proporcional à diferença de temperatura à pressão constante. Portanto, quanto maior a diferença de temperatura entre o fluido adjacente a uma superfície quente ou fria e o fluido longe dela, maior será a força de empuxo e mais fortes serão as correntes de convecção natural e, portanto, mais elevada será a taxa de transferência de calor. Ao analisar a formação da camada limite hidrodinâmica e térmica na presença de convecção natural em uma placa plana vertical, note-se que, como na convecção forçada, a espessura da camada limite de velocidade aumenta com o escoamento. Ao contrário da convecção forçada, no entanto, a velocidade do fluido é zero na extremidade da camada limite hidrodinâmica, assim como na superfície da placa, o que é esperado uma vez que o fluido, além da camada limite, está estacionário. Assim, a velocidade do fluido aumenta com uma distância da superfície, atinge máximo e diminui progressivamente até zero, a uma distância longe o suficiente da superfície. No caso da camada limite de temperatura, na superfície, a temperatura do fluido é igual à temperatura da placa e diminui de modo gradual até atingir a temperatura do fluido a uma distância suficientemente longe da superfície. No caso de superfícies frias, a forma dos perfis de velocidade e temperatura permanece a mesma, mas o sentido é invertido. E assim como o número de Reynolds representa a razão entre as forças de inércia e as forças viscosas agindo sobre o fluido, o regime de escoamento na convecção natural é regido pelo número adimensional de Grashof, que representa a razão entre as forças de empuxo e as forças viscosas agindo sobre o fluido. Então, podemos dizer que o número de Grashof proporciona o critério principal para a determinação de se o escoamento é laminar ou turbulento na convecção natural. E para placas verticais, por exemplo, o número de Grashof crítico é cerca de 10 a 9. Portanto, o regime de escoamento em uma placa vertical
torna-se turbulento para números de Grashof superiores a 10 a 9. Quando uma superfície é submetida a um escoamento externo, o problema envolve convecção natural e forçada. A importância relativa de cada modo de transferência de calor é determinado pelo valor do coeficiente Grashof sobre Reynolds ao quadrado. Por exemplo, se da razão de Grashof sobre Reynolds ao quadrado obtemos um valor muito maior que 1, as forças de inércia são desprezíveis e os efeitos de convecção natural dominam. Já se, pelo contrário, o valor de Grashof sobre Reynolds ao quadrado oferece um valor muito menor que 1, as forças de empuxo são desprezíveis e a convecção forçada deve ser considerada. O terceiro caso é quando a razão Grashof sobre Reynolds ao quadrado dá um valor próximo de 1. Nesse caso, tanto as forças de inércia quanto as de empuxo estão igualmente presentes, portanto, os efeitos da convecção natural e forçada devem ser considerados. A transferência de calor por convecção natural em uma superfície depende da geometria da superfície, bem como da sua orientação. Ela depende também da variação da temperatura da superfície e das propriedades termofísicas do fluido envolvido. Mesmo compreendendo bem o mecanismo da convecção natural, as complexidades do movimento do fluido tornam muito difícil a obtenção de relações analíticas simples para a transferência de calor através da resolução das equações que regem o movimento e a energia. Por isso, as relações de transferência de calor por convecção natural são baseadas em estudos experimentais. As correlações empíricas para número de Knudsen médios na convecção natural são uma função da constante C da multiplicação do número de Grashof vezes Prandtl, que essa multiplicação é chamada de número de Rayleigh elevado a um expoente constante n, onde esse valor das constantes C e n dependem da geometria da superfície e do regime do escoamento. Para o caso dessa correlação de Knudsen, as propriedades do fluido devem ser estimadas na temperatura do filme. Assim como para a convecção forçada, as correlações empíricas na convecção livre também dependem da natureza das condições térmicas na superfície, como temperatura da superfície constante ou fluxo de calor constante. Então, considerando uma placa vertical com a temperatura da superfície constante, o valor de Knudsen médio pode ser determinado de forma simples pela equação C vezes Rayleigh elevado a n, na qual esses valores das constantes para um escoamento laminar com valores de Rayleigh entre 10 a quarta e 10 a nona, o valor de C pode ser estimado como 0,59 e o valor de n igual a 1/4. Já para escoamento turbulento, com valores de Rayleigh entre 10 a nona e 10 a 13ª, C vai ser igual a 0,10 e n igual a 1/3. Outra correlação proposta por Churchill e Xu, que pode ser aplicada ao longo de todo o intervalo de Rayleigh, é a proposta por último, que oferece uma precisão superior à primeira. No caso de fluxo de calor constante na superfície, a temperatura superficial Ts geralmente não é conhecida. Na verdade, essa temperatura aumenta com a altura ao longo da placa. As correlações do número de Knudsen para o caso de superfície com temperatura constante e superfície com fluxo de calor constante são quase idênticas. Portanto, as relações de placa isotérmica também podem ser utilizadas para placas submetidas a fluxo de calor uniforme, com a única condição que a temperatura da superfície seja igual à temperatura da placa no ponto médio. E assim, o cálculo de temperatura do filme, do número de Rayleigh e do número de Knudsen serão definidos em termos da diferença de temperatura no ponto intermédio da placa e temperatura infinito. Então, se para um fluxo de calor constante o coeficiente convectivo médio pode ser igual
ao fluxo de calor constante sobre essa superfície dividido a temperatura no ponto médio da placa menos a temperatura infinito, o valor de Knudsen médio pode ser estimado a partir da equação que aparece aqui. Sendo que essa temperatura no ponto médio da placa se determina por meio de iterações, de modo que concordem os números de Knudsen determinados a partir da equação aqui apresentada e a equação de Churchill e Shu, por exemplo. Também podem ser tratados aqui a superfície exterior de cilindros verticais, sempre que o diâmetro sobre o comprimento seja maior ou igual que 35 dividido Grashof a 1/4. Nestes casos, os efeitos da curvatura são insignificantes e, portanto, o cilindro pode ser tratado como uma placa vertical. Nesses casos, as relações para placas verticais podem ser utilizadas para o cálculo de cilindros verticais. Relações para número de Knudsen de cilindros finos que não atendam este critério são disponibilizados em outras bibliografias. Então vamos a concluir a aula de hoje com um exercício prático de convecção natural sobre uma placa vertical. O nosso exemplo 24 fala o seguinte: um anteparo de vidro usado em frente a uma lareira para reduzir o arraste de ar ambiente a través da chaminé possui uma altura de 0,71 metro e uma largura de 1,02 metro e atinge uma temperatura de 232 graus Celsius. Se a temperatura da sala é de 23 graus Celsius, estime a taxa de transferência de calor por convecção da lareira para a sala. Então vamos começar com a resolução desse problema. O primeiro que temos que observar é que se trata de um problema de convecção natural, pois o movimento do fluido ocorre por meios naturais. E como continuamos com problemas de convecção, vamos continuar com a metodologia proposta. E como podemos observar, se trata de um problema de convecção natural sobre uma placa vertical. O nosso segundo passo seria a determinação da temperatura de referência apropriada para o cálculo das propriedades do fluido, e essa temperatura é a temperatura do filme, pois todas as correlações propostas para a convecção natural estão baseadas na temperatura do filme. Então, da tabela A4, na temperatura do filme de 400 Kelvin, achamos a condutividade térmica, a viscosidade, a difusividade térmica, o valor de Prandtl e o valor do coeficiente de expansão volumétrica, que é determinado a partir da temperatura do filme. O terceiro passo seria a determinação da condição do escoamento. E por se tratar de convecção natural, temos que determinar o número de Rayleigh. Substituindo, obtemos um valor de Rayleigh de 1,813 vezes 19, o que nos indica a presença de um escoamento turbulento. Mas não podemos desconsiderar também o escoamento laminar, pois o valor de Rayleigh é muito próximo do Rayleigh crítico. Portanto, vamos a utilizar a equação de Churchill e Shu, que é útil para uma ampla faixa de Rayleigh, incluindo a secção laminar. E substituindo os valores, obtemos um valor de Knudsen médio de 147. Dessa forma, podemos calcular também o coeficiente convectivo médio para a convecção natural e obtemos um valor de 7 watts sobre metro quadrado Kelvin. Portanto, podemos já calcular a taxa de transferência de calor por convecção natural a partir da lei de resfriamento de Newton e obtemos um valor de 1060 watts, que seria a taxa de transferência de calor por convecção natural transferida da lareira para a sala. É importante mencionar aqui que mesmo que esse problema está desprezando a transferência de calor por radiação, em problemas de convecção natural não deve ser desconsiderada a parcela de radiação térmica por possuir valores de taxa de transferência de calor comparáveis com os de convecção natural. Muito bem, então até aqui a aula de hoje. Na próxima aula vamos a continuar com a revisão de correlações para números de Knudsen para convecção natural associados a
placas horizontais e inclinadas, bem como cilindros horizontais e esferas. Agradeço a todos pela atenção, peço que continuem assistindo às aulas de transferência de calor e até a próxima. Tchau.